E nessa noite nós vamos ver como caminhar com Jesus, como é caminhar com Jesus. Nós vamos ver a história de um homem que caminhou com Jesus e ele foi transformado por caminhar por Jesus. Nós vamos navegar nessa história hoje. Vocês podem se assentar, por favor? Para você que vai anotar, o título dessa ministração é Braseiro, onde Jesus trata o que ninguém vê. Nós temos conhecimento da onisciência de Deus, de que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os corações, Ele conhece o nosso íntimo. E por várias vezes, quando Jesus ele esteve aqui na Terra, por várias vezes nós pudemos ver Ele, né? Conhecendo as intenções dos corações das pessoas. Ele sabia o que as pessoas iam falar, o que as pessoas pensavam por vezes. E ele conhecia, inclusive, cenas, locais, o que ia acontecer. Ele tinha essa visão do todo, a onisciência. E essa palavra braseiro, até quero que a Letícia coloque para mim, por favor, um braseiro aí. Um braseiro é quando você tem aquela brasa bem vermelhinha, um fogo, né, que ele está ardente ali, é um fogo que aquece muito. E eu quero ilustrar um cenário com vocês aqui. Esse cenário, essa palavra braseiro, ela está no Novo Testamento e aparece apenas 2 vezes, tá? E eu quero ilustrar essa cena, como ela ocorre numa primeira vez. Nós vamos começar a ministração falando sobre o braseiro, sobre uma cena, e nós vamos finalizar com o mesmo braseiro, mas num outro local. Então, a maioria das colocações que eu farei aqui nessa noite, ela tem a ver muito próximo ali com a crucificação e com a ressurreição de Jesus. Nesses dias da Semana Santa, tá? Essa cena, a primeira cena que eu quero que vocês usem a imaginação aí para participar junto, ela se passa na Quinta-feira Santa. O Senhor Jesus, depois que ele é levado preso do Getsêmani para a casa do sumo sacerdote, isso devia ser em torno de meia-noite, mais ou menos, tá? Ele é levado para casa. E aqueles que estavam acompanhando esse trajeto, estavam lá no Getsêmani, estavam acompanhando, eles vieram junto para o pátio e eles ficaram no pátio. E ali, em João 18, tá? Letícia, se puder colocar. Os servos e os guardas estavam ali tendo acendido uma fogueira. Pode colocar para mim na Ara? Os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. O homem que eu falei para vocês que foi transformado pelo Senhor, que nós vamos trabalhar hoje, é Pedro. Pedro, ele aproveitou que estavam indo lá em direção à casa do sumo sacerdote e tentou entrar lá. Pedro entrou e se assentou nessa roda que nós podemos ver. Pode deixar o versículo aí, Letícia, por enquanto? E se assentou ali. E há situações na nossa vida que muitos não têm conhecimento, né? Apenas Deus tem conhecimento daquilo que muitas vezes passa, né, nas situações, dentro do nosso coração. E aqui não é diferente. Essa cena só é possível hoje nós estarmos lendo e saber que ela aconteceu porque ela foi revelada ao discípulo João. Ela não é contada por Pedro, mas o Espírito Santo revelou a João o que aconteceu nesse cenário lá. Pedro junto ali, e o Senhor Jesus também estava ali, ele vai negar Jesus por 3 vezes, ao redor desse braseiro aí, né? Poucas horas antes, eles estavam na Santa Ceia, e Pedro estava lá todo empolgado, dizendo que, se necessário fosse, ele ia com Jesus para a prisão
ou até mesmo morreria por Jesus. E aqui nós estamos vendo que isso não vai se suceder bem assim. Jesus, como eu disse para vocês, onisciente, conhecendo de todas as coisas, naquele mesmo momento disse para ele: Pedro, não vai ser bem assim. Ainda nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar, você vai negar que me conhece por 3 vezes. E aí, nós temos então essa cena que é do braseiro, onde Jesus trata o que ninguém vê. Jesus ele trabalha então nas áreas mais profundas e ocultas da vida, né? E Pedro ele vai ser trabalhado nessas áreas aí. Muitas vezes as pessoas só veem as aparências, né? Aquilo que está no exterior, mas é no coração e nos momentos íntimos e difíceis que Deus realiza as transformações, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele transforma. Ele trata as questões que ninguém percebe, mas que são essenciais para nossa própria vida às vezes. Essenciais para o nosso crescimento, essenciais para a nossa maturidade espiritual também. A palavra viva é Jesus. E em Hebreus 4:12, só para que vocês tenham um conhecimento disso também, em Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é viva e eficaz. E ela penetra a ponto de separar alma e espírito. E é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando Jesus ele está ciente, ele está sabendo o que está acontecendo com Pedro aqui na situação, é porque ele é capaz de penetrar e ver as intenções, né, do coração, os pensamentos do coração. E ele vive. E ele enviou o Espírito Santo para que ministrasse nos nossos corações, para que fosse o nosso ajudador, assim como nós vamos ver que vai acontecer aqui com o Pedro então. Ao redor desse braseiro, essa palavra que simboliza ali o braseiro, ela vem do grego antráquia. Tá? Então, Pedro, num momento de confusão, ele nega Jesus e no exato momento em que o galo canta, ele está negando Jesus pela 3ª vez. Às 3 horas da manhã, ele está negando Jesus pela 3ª vez. E como ali era um pátio, né, era um pátio e estava a casa, e o Senhor Jesus ainda estava sendo interrogado naquele momento. No exato momento em que ele nega Jesus, nós vamos ver o que acontece aqui em Lucas 22:61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Como nós podemos descrever Pedro aqui? É um traidor, fraco, medroso. Mais do que um olhar físico, esse olhar que Jesus deu para Pedro ali, ele penetra no coração de Pedro. Ele percebe aquilo que o Senhor Jesus já tinha dito que ia acontecer, e o qual ele não conseguiu resistir, ele não conseguiu ir contra aquilo que ele tinha dito na palavra dele, que ele ia com Jesus até a morte, se necessário. E o verso seguinte, ele vai nos dizer, então, o que aconteceu, né, com um profundo arrependimento. Pedro, saindo dali, ele chora amargamente. Eu consigo imaginar a tristeza que tomou conta desse homem, né, a amargura que tomou conta desse homem, porque ele esteve o tempo todo, né, como eu falei no início, ele é um homem que foi transformado, né, por andar com Jesus. Durante esses 3 anos, ele andou com Jesus, mas de repente ele simplesmente diz que ele não conhece aquele homem. É isso que ele traz ali. Tudo aconteceu muito rápido. Jesus, ele foi tirado do Getsemane, foi preso às 11 da noite, foi levado para julgamento, né? E às 9 da manhã, ele já estava sendo crucificado, naquele mesmo dia. Naquele dia, Pedro provavelmente, né, em profundo pesar, em profunda amargura,
se escondeu. Talvez por vergonha, né? Talvez por outro fator, mas o fato é que, durante a crucificação, o único discípulo que foi visto, que foi citado na Bíblia ali, é João, que estava junto, o discípulo amado, ele estava lá. Mas todos os outros estavam escondidos, provavelmente. E Pedro, talvez ele tenha até pensado, né? Porque Jesus tinha dito lá, poucas horas antes também, na ceia, que um deles seria o traidor. Então, nesse momento, talvez até tenha vindo para o Pedro aquela imagem do traidor, né? Talvez ele tenha se colocado como o traidor, ele sendo o traidor. E depois disso, a pergunta que fica para nós é: será que tem restauração para Pedro? Será que ele consegue superar isso? Será que há perdão para ele nessa negação? Jesus foi crucificado. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscita. Ele vence o inimigo. Ele toma a chave da morte. E assim como ele prometeu, ele se apresenta aos discípulos depois. Mas, mesmo com todo esse poder, mesmo com a ressurreição, será que Pedro, que o negou, será que ele vai ter coragem de ir até Jesus? Você teria coragem? Ele que falhou, será que ainda ele pode ter acesso a Jesus? Será que nós já não nos fizemos essas perguntas algumas vezes, né? Eu falhei, eu errei. Será que eu consigo me apresentar diante de Jesus? Logo mais, a gente vai descobrir o desenrolar disso. O que ocorre depois da ressurreição do Senhor Jesus. O que eu posso adiantar para você é que em 1 Coríntios 15, é uma outra revelação também. 15, 4, por favor, Gustavo. Paulo escreve: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Próximo. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas aqui é Pedro. Então, depois da ressurreição, antes de aparecer aos 12, ele apareceu a Pedro. Então nós vamos abrir um looping aqui, tá? Depois nós vamos voltar no braseiro, mas nós vamos correr um pouquinho no tempo. E esse correr no tempo são 30 anos. 30 anos depois, Pedro escreve uma carta aos cristãos. A carta é 1 Pedro, e ela foi escrita aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Esses cristãos estavam sendo dispersos pela Ásia Menor, e Pedro escreve essa carta para eles como uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento assim como nós estamos tendo hoje aqui. O que ele vai trazer nessa carta, o que nós vamos ver aqui, nós vamos direto ao final dela, no capítulo 5, ele vai falar com toda a igreja. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através do que Pedro escreveu ali. Esses cristãos, como eu disse para vocês, eles estavam enfrentando perseguições, dificuldades por causa da fé deles, né? Eles estavam sendo perseguidos porque eles criam no Senhor Jesus. E a carta, ela oferece orientação, encorajamento, exorta eles a continuarem firmes, né, permanecerem firmes na fé, mesmo em tempos de sofrimento. E Pedro, o que nós vamos ver, e eu vou trazer isso para vocês versículo a versículo, ele não vai trazer teoria. O que ele traz aqui, ele vivenciou, é na pele, né? Cada uma dessas situações, como diz para vocês no início, ele conviveu com o Senhor Jesus, mas ele, em todos os momentos, ele teve um coração arrependido. Ele talvez seja o personagem mais humano que nós vemos ali, um dos mais humanos que a gente vê na Bíblia, né? Não que os outros não sejam humanos, mas ele se revela, né? Ele revela o seu íntimo, e muitas vezes ali, e deixa claro que ele erra, que ele falha, mas ele reconhece. E nós vamos ler então essa passagem que está, nós vamos ler do 1 Pedro 5 até o 10, tá?
Antes de começar a leitura, eu quero ressaltar para vocês que essas palavras, elas nascem de um coração marcado, um coração transformado. 30 anos depois, né, de alguém que conheceu a angústia, a dor, a perda, o peso da falha, a vergonha, que ele deve ter sentido muita vergonha, mas que também experimentou a restauração. Pela fé, pela humildade e, acima de tudo, pelo amor do Senhor Jesus. Nós vamos ler, então, esse trecho aqui, então, tá? Peço igualmente aos jovens, essa parte final, o capítulo 5, ele se refere, até o versículo 4, ele se refere aos presbíteros, tá? Aos pastores da igreja. Aqui ele vai, no início desse versículo, ele fala aos jovens, tá? Que estejam sujeitos aos que são mais velhos, e aí ele já passa a falar aqui a toda a igreja, tá? Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Amados, Jesus, ele não apenas ensinou Pedro, ele formou Pedro, né? Pedro, ele era um dos 3 mais próximos de Jesus ali, né? Ele, João, Tiago, eles que andavam mais próximos de Jesus. E Pedro, como eu disse para vocês, ele não está escrevendo teoria aqui, é o que ele viveu de fato, né? Mas nós vamos ver cada um desses versículos, né, como que isso surgiu para que Pedro escrevesse, de onde vieram essas verdades para que Pedro escrevesse isso. E a primeira lição que Pedro aprendeu foi a dependência. Isso é um pouquinho bem antes, né, quando ele conheceu o Senhor Jesus. Esse fato está narrado em Lucas 5, do 4 ao 11, e conhecida de todos nós, né, a pesca maravilhosa. Pedro, ele era um pescador experiente. Essa eu não vou projetar só o final. Pedro era um pescador experiente e ele conhecia o mar, conhecia os horários, os locais aonde que ia dar peixe. Assim como muito provavelmente nós, né, com expertise em alguma área, né, nós conhecemos e somos expertos naquilo que nós trabalhamos. Mas, naquela noite, mesmo ele dominando, na noite em que isso ocorreu, ele precisava fazer pesca para suprir a sua família, para trazer sustento para o lar. Naquela noite, porém, ele tentou, né? Ele não pescou, ele tentou pescar a noite inteira. E não conseguiu nada. Ele passou por angústia ali, com certeza, e eu acredito que um sentimento que, às vezes, nos alcança, né, quando tudo dá errado, que é o fracasso. Sabendo tudo o que podia ser feito, tudo o que deveria ser feito, ele fracassou naquela noite. Mas ele dominava aquela área. De repente, chega um homem para ele, depois dele já ter entregado os pontos, e diz: lance as redes novamente. E ele tenta justificar, né? Não, mas eu, né, já lancei as redes aqui. Essa noite não tem peixe. Mas, contrariado mesmo assim, ele vai lá e joga a rede novamente, né? E a Bíblia descreve que foram tantos peixes que as redes quase se rompiam, que ele precisou de ajuda dos outros lá para encher os outros barcos também. Essa é chamada a pesca maravilhosa. Se isso ocorresse nos nossos negócios, porque Pedro aqui era um empresário, né? Era um empresário das águas, do mar, né? Se isso ocorresse nos nossos negócios, o que você faria? Pularia de alegria? Você
Daria uma comissão para Jesus aqui? Você chamaria Jesus para outro dia? Alguns festejariam muito. Outros talvez já comprassem até uma passagem para viajar e comemorar com a família de tamanho milagre que aconteceu. Mas o que a Bíblia nos diz é que não é nada disso que aconteceu. Pedro ele se joga aos pés de Jesus, em humildade. E ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então, quando ele escreve a 1 Pedro 5:6, portanto, humilhem-se perante a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Ele tem propriedade aqui para falar isso. Pedro, ele viveu essa verdade, né? No começo, ele já teve essa grande experiência, ele viveu essa verdade. E o que acontece em seguida é que ele larga tudo. O Senhor Jesus chama ele para seguir ele, ele começa a seguir então. E a transformação, ela começa, né? Internamente em Pedro a partir desse momento. E é nesse momento que Deus ele começa, né? Quando nós nos colocamos em posição de humildade, é nesse momento que Deus começa a agir e nos tratar de forma invisível, quando nós reconhecemos que nós não conseguimos nada sozinho. E Pedro reconheceu isso, ele reconheceu que ele dependia do Senhor Jesus. E a pergunta que fica aqui é, quantas vezes, né, você já tentou de tudo e mesmo assim nada deu certo? Será que você está tentando sozinho? A verdade é que a coisa ela só dá certo quando a gente entrega nas mãos de Jesus. E não é só nos negócios, né? É no casamento, é no trabalho, é nas nossas decisões. E sem Ele a gente se cansa, não vê resultado, mas quando Ele entra na história, a rede vazia ela se enche. Então essa é a primeira lição que Pedro nos traz no versículo, que é em relação à dependência. A segunda é a ceia e a humildade. Na noite da ceia, os discípulos eles estavam com Jesus e era a última vez que eles estavam antes da cruz, né? Então era algo muito importante, uma mensagem que Jesus queria passar para eles, mas enquanto isso, a Bíblia relata que os discípulos, por um momento, discutiam quem dentre eles era o maior. Esse relato, ele está em Lucas 22:24. Mas enquanto eles discutiam quem seria o maior, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele pega uma toalha, ele tira a sua capa, pega uma toalha, pega uma bacia e vai fazer o que nós conhecemos como lava-pés, que está descrito em João 13, do 3 ao 10. Né? Lavar os pés dos outros aqui era uma tarefa tão baixa que sequer os escravos, né, eles faziam. Ninguém se prestava a isso a fazer, mas o Senhor Jesus coloca. Quando ele chega para Pedro, Pedro diz, não vai lavar meu pé não, de jeito nenhum. Pedro diz, não, se você não quer que eu lave teu pé, você não tem parte comigo, não. Então, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, né? E ali Pedro aprendeu, então, né, que ele, no reino de Deus, quem quer ascender tem que começar por baixo. Quem quer ser rei, na verdade, tem que ser servo. Quem quer ser líder, tem que servir. E isso ele nos traz em 1 Pedro 5,5, escrevendo ali também, então, 30 anos depois. Peço igualmente a segunda parte B, então, do versículo, tá? Que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E antes de ir para a próxima lição, que ele nos traz, o próximo versículo, eu pergunto para você, em que área da sua vida você tem buscado ser o maior? Como que você lida quando você precisa servir sem receber nada em troca? A humildade, ela aparece nos detalhes. E muitas vezes
nos próprios grupos familiares, né? Deixar o outro falar, reconhecer quando erra, pedir perdão, servir em silêncio sem precisar de aplauso, em casa, no trabalho, na igreja, é ali que a gente mostra o coração. A lição 3, o Getsemane e a vigilância. Poucas horas antes de ser preso, Jesus ele foi com os discípulos então ao jardim Getsemane. Ali ele entra em profunda agonia. A Bíblia diz que a alma de Jesus estava profundamente triste. Está em Mateus 26, 38. E mesmo nesse momento de dor intensa, ele não se isola, ele chama Pedro, Tiago e João para irem com ele. E ele faz um pedido a eles lá: vigiem comigo, orem para que não entrem em tentação. Ele sabia que a tentação estava à porta ali, em relação a ele próprio, né? Porque no momento ele era de profunda angústia antes da cruz. E em relação aos discípulos, eles iam ser tentados, ele sabia que os discípulos iam ser tentados a abandonar a fé, diante, né, dos desafios, das perseguições que a própria igreja aqui, que o Paulo está mandando a carta para eles agora, está tendo, né? Então era uma convocação, não só para estar perto com Jesus, mas para que eles estivessem presentes ali no momento, né? Para que eles estivessem alertas daquilo ali. O que aconteceu? Pedro dormiu, não uma, mas 3 vezes. Na terceira vez, Jesus largou de mão, né? Disse: basta, né? A hora chegou. O que Pedro não sabia é que ali no jardim ele tinha perdido a batalha, né? Que depois culminaria com a negação 3 vezes, logo mais, ao redor do braseiro. Então, ele nos escreve também com muita propriedade, mas eu acredito que com o coração quebrado. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em volta como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E o Pedro, ele não está falando sobre ele ter ouvido falar em vigilância, né? Ele viveu a dor de não ter vigiado nesse dia. Ele dormiu quando ele deveria orar. Logo depois ele arranca uma orelha quando ele deveria confiar. Ele fugiu quando ele deveria permanecer. E ele negou quando ele deveria confessar. E a pergunta que fica aqui é: eu e você, nós temos conseguido ficar firme em oração? Ou nós temos nos distraído, deixado a vida espiritual de lado? Porque nos dias de hoje, vigiar é cuidar do que a gente consome, né? Seja nas redes sociais, no celular, cuidar com quem você anda. Essas distrações, elas vão nos tirando do foco e vai abrindo brecha para que aquele que se disse leão aqui, ele não é o leão verdadeiro, é o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus, mas ele ruge como um leão, ele tenta nos assustar, ele fica à espreita, ele fica vigiando, e ele fica procurando uma brecha. Então nós precisamos estar sempre sóbrios, alertas, como Pedro ele nos exorta aqui. E Pedro ele vai falar também ali no versículo 9, que muitas vezes o diabo ele tenta nos convencer de que o que nós estamos passando na vida, os problemas que nós estamos tendo, eles são maiores do que todos os outros, né? Por vezes ele quer dizer que aquilo que nós estamos sofrendo, ninguém mais está sofrendo. Não, mas você está trabalhando demais, você não merece isso. O que Deus disse para você que ia ser de outra forma. Foi assim que lá no paraíso, Adão e Eva caíram, né? Nos pequenos detalhes, nas pequenas sutilezas que a gente cai. Mas ele está dizendo aqui, em 1 Pedro 5,9, né? Vocês não estão sozinhos, resistam-lhe na fé, tenham fé. Não ter fé é não agradar a Deus. Então, quando você não tem fé, você não está agradando a Deus. Isso se revela também no versículo 7, quando ele diz:
não andem ansiosos. E ele não diz só para que a gente deixe um pouquinho a ansiedade de lado, ele diz, joguem, peguem tudo que tem de ansiedade na vida de vocês e joguem sobre Jesus. Joguem para Ele, porque Ele tem cuidado de vós. E Jesus, Ele está tão presente em cada momento, onisciente, que nós vamos retomar aqui, então, lá ao redor daquele braseiro. E o versículo inicial que eu falei para vocês, em 1 Coríntios 15, 4, 5, diz que Ele apareceu primeiro a Pedro. Eu consigo imaginar que Pedro ele estava vivendo um dia de muita angústia, de profundo pesar, um sentimento que estava esmagando ele. E o Senhor Jesus sabia disso, conhecendo o coração dele mesmo no momento em que ele negou. Tenho certeza que quando o Senhor Jesus olhou para ele, não foi um olhar de você é culpado, mas sim um olhar com amor. Então Jesus aparece, a Bíblia não relata o que eles conversaram, mas ele aparece primeiro para Pedro, para depois aparecer para os demais discípulos. E aí nós vamos voltar então. Jesus ele sabia que havia arrependimento em Pedro, né? Após negar ele por 3 vezes, ele tratou então rapidamente, né, de vir lá conversar, mas existe a restauração. O braseiro da graça, assim como nós vimos que houve um braseiro, ao redor de um braseiro, ao redor de um cenário, Pedro ele negou o Senhor Jesus ali por 3 vezes. Agora vai acontecer a segunda vez que aparece então a palavra braseiro, né? Aqui a Antráquia. Logo depois, alguns dias depois da ressurreição, Pedro vai pescar. Ele estava ali com mais 7 discípulos. E a palavra diz que o que aconteceu foi praticamente a mesma coisa. Eles nada pescaram. E passou a noite e eles não pescaram nada. Pela manhã, amanhecendo, eles estavam no mar, no lago da Galileia ali. Eles ouviram alguém gritar lá da praia. Joga ali do outro lado. Aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Eles jogaram a rede e eles tiveram uma pesca abundante. João reconhece que era o mestre que estava lá na praia. Pedro imediatamente ele coloca a roupa dele e mergulha naquela água que devia estar um pouquinho fria e vai ao encontro do Senhor Jesus. Lá na praia, o Senhor Jesus tinha preparado um café para eles ali. E isso está em João 21, 9. Quando chegaram, encontraram o quê? Encontraram o quê? Um braseiro, no qual havia um peixe e pão. O Senhor Jesus preparou o cenário, exatamente o mesmo cenário. Ao redor do braseiro, agora Pedro ia ser restaurado. O cenário não era para trazer culpa sobre Pedro, mas para restaurar, para curar ele naquele mesmo lugar em que ele havia negado o Senhor Jesus. E aí acontece aquilo já conhecido, aquele diálogo já muito conhecido de nós, né? Jesus ele pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? No grego, vai nos mostrar que, apesar de estar no português aqui da mesma forma, Pedro, tu me amas, no grego vai mostrar que as 2 primeiras vezes, ele pergunta como um amor sacrificial, né? O amor ágape. E ele pergunta, só que Pedro a confiança dele já estava tão baixa, ele já tinha por vezes, né, sido muito confiante, e ele quebrou a cara, que agora ele responde para o Senhor Jesus: é claro que eu te amo, mas no grego ele fala eu filéu, é um amor fraternal, um amor de amigo, um amor de irmão. E
Isso ocorre na primeira vez, na segunda vez o Senhor Jesus repete, e na terceira vez o Senhor Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabendo que ele não conseguiria, né, falar de um outro amor, o Senhor Jesus vem embaixo, o sentimento onde Pedro está, e ele diz: Pedro, você me ama? Você filéu? Pedro se entristece e diz: tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. E a palavra que o Senhor tem para nós é que não importa a maneira com que você se achegue, se você está quebrado, se você não consegue ter confiança total naquilo que você está dizendo ainda, mas não importa, Ele vai aceitar. O Senhor Jesus aceita Pedro aqui. Ele aceita e Ele pede a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque Ele conhecia o íntimo, Ele conhecia o coração de Jesus. Ele conhece o nosso coração. O Espírito Santo que habita em nós conhece o nosso coração. Ele é o nosso ajudador. E há restauração nessa questão, e há restauração para nós. Queridos, Pedro, ele fica muito claro que ele estava quebrado demais para prometer, né, esse amor sacrificial. Ele fala com humildade, sinceridade: Senhor, eu te amo, mas só a única coisa que eu posso te oferecer é esse amor imperfeito. E eu parto então para o fechamento, né, dessa palavra, lembrando a vocês do que Pedro ele fala em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro era alguém comum como eu e você, cheio de boas intenções, mas também de limitações. Ele teve dias de coragem, dias de fraqueza, mas Jesus não desistiu dele. E o mais lindo disso aí é que, sendo Jesus onisciente, ele sempre sabia com antecedência quando Pedro ia falhar. E mesmo assim, ele sempre o chamou, ele sempre o treinou, ensinou e restaurou. Então Jesus, ele escolheu se encontrar com Pedro ao redor desse braseiro novamente, para que era como se ele estivesse dizendo ali: eu volto com você exatamente onde tudo se perdeu, onde tudo desandou, para que não para te envergonhar, mas para te curar. Talvez você também esteja vivendo um tempo assim, um tempo onde parece que algo se perdeu, que algo ficou para trás, um tempo onde você precisa reencontrar Jesus. Não só com palavras, mas com o coração. E Ele pergunta para mim e para você hoje, do jeito mais simples e profundo: tu me amas? E mesmo que a tua resposta ela venha carregada assim de limitações, mesmo que você diga: Senhor, eu te amo, mas eu só consigo oferecer isso aqui hoje, sabe que Ele recebe, Ele desce até você, assim como Ele fez com Pedro. Jesus, Ele te chama para caminhar do lado dele. E nós vimos aqui um testemunho de Pedro, né? O que acontece com aquele esse caminho ao lado do Senhor Jesus. E Pedro conclui: depois de ser fortalecido, depois de ser firmado, depois de ter sido enviado, esse trecho aqui da carta 1 Pedro 5, ele conclui no verso 11 dizendo: a Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Essa é a voz de alguém que passou pelo braseiro, que foi transformado. Não pela força, mas pela graça. E agora é com você. Ele está dizendo nessa noite para você que existe um braseiro colocado diante de você. Ele está presente. E Ele quer te tocar. Ele conhece o teu íntimo. Ele já te viu. E Ele está te chamando para te restaurar em qualquer área que você precise, em qualquer área da tua vida, em qualquer área que você precise de cura. Ele vai te restaurar. Não importa a maneira que você esteja.
E se você ouviu a voz do Senhor Jesus te chamando nessa noite, não endureça o teu coração. Responda com sinceridade, porque Ele vê o que ninguém vê. E Ele quer começar algo novo com você. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite.